Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? Já estava sentindo saudade de vocês, mas eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre um assunto que, para mim, é uma das coisas mais importantes da minha vida e acredito que faz diferença na vida de todo mundo. É algo que eu penso que as pessoas não dão tanta importância quanto deveriam, ou as pessoas até sabem da real importância do desenvolvimento pessoal, mas elas não o fazem. Eu acredito que elas vivem a vida baseado mais sobre outros princípios ou outros valores ou até outras prioridades assim, do que o desenvolvimento pessoal em si. Só que não, pra mim o desenvolvimento pessoal é algo importantíssimo pra sua vida. E no episódio de hoje eu vim conversar com vocês exatamente a relevância dele e o porquê eu acho que você deveria ir por esse caminho. E também, de forma prática, mostrar pra vocês como tá sendo essa minha experiência criando esse fator de me desenvolver como pessoa e quanto isso está sendo valoroso e muito importante pra minha vida. Então eu vou trazer, claro, novamente, né, um episódio relatos das minhas experiências, mas para que agregue para vocês e espero que assim o faça. Vamos começar esse episódio. Se eu jogar aqui no Google, vamos ver aqui, desenvolvimento pessoal. Eu quero saber o que que ele tem para dizer aqui pra gente. Ele diz: desenvolvimento pessoal é um processo de crescimento e aprendizagem que visa melhorar a qualidade de vida e a realização pessoal. Cara, exatamente. O que envolve o desenvolvimento pessoal? Adquirir novas habilidades e competências, mudar hábitos prejudiciais, fortalecer a inteligência emocional. Inclusive, eu tenho um episódio sobre inteligência emocional que tá muito bom, acredito que todos deveriam ouvir. Estabelecer metas claras e alcançáveis, refletir sobre os próprios valores, crenças, forças e fraquezas, corrigir falhas e aprimorar pontos fortes, certo? Então, de fato, o que significa o desenvolvimento pessoal para mim? Eu acredito que o desenvolvimento pessoal para mim significa sobre eu entender quem eu sou e buscar mais esse aprendizado sobre as coisas que eu desejo, sobre a pessoa que eu quero me tornar. Porque eu sinto que desde quando eu era mais nova, dos 19, né? Porque antes dos 19 eu não tinha nem consciência sobre nada, eu sinto assim. Eu era muito, já tinha falado isso pra vocês, inocente, eu acho que eu não conseguia entender a vida assim. Mas quando a gente cresce e toma consciência e vira adulto, né, depois dos seus 20 e poucos anos, ainda assim tem muitas dúvidas sobre quem você é e sobre como você vai viver sua vida. Até um lado sobre a motivação de seguir em frente, sendo que você não tem esse acesso sobre coisas importantes sobre você. Então, para mim, o desenvolvimento pessoal foi muito uma descoberta de quem eu sou. Eu sei que isso tem muito a ver com o autoconhecimento, mas também tem muito a ver sobre o autodesenvolvimento pessoal, né? Um desenvolver você mesma. E eu sinto que da onde eu vim para onde eu estou agora, que eu sei que é uma jornada ainda muito curta da minha vida, mas eu sinto que eu evolui muito, porque eu consegui entender a importância de se desenvolver como pessoa. Eu percebi que eu poderia olhar para a minha vida e olhar para as coisas que eu faço com um olhar de aprendizado mesmo, de poder me arriscar mais na vida, de poder criar minhas ideias, vir à tona tudo aquilo que eu imaginava ser importante para mim e em várias áreas da nossa vida, né? Tanto na saúde, eu comecei a me exercitar muito mais, eu comecei a cuidar mais da minha alimentação, eu comecei a beber muito mais água. Então, várias áreas da minha vida eu comecei a enxergar um desenvolver, é a possibilidade de, entre aspas, né, não vou entrar nesse mérito, mas ser melhor do que eu estava sendo. E por que que eu falo tudo isso? Porque tem pessoas que não vivem assim, não vivem com essa importância de se desenvolver. Mas eu acredito que é muito importante se desenvolver como pessoa, e isso independente da área que você deseja crescer,
né? Mas assim, por conta de que assim você consegue enxergar que você pode mais pra você, entende? Que você vê resultados também das ações que você tomou no passado e que você conseguiu desenvolvê-las. E vendo por esse lado, eu acredito que todo mundo deveria fazer isso, porque assim, só assim, pelo menos eu vejo assim, você obtém progresso das coisas, entende? Você não desiste rapidamente, porque isso é uma construção, é um desenvolver-se. É uma coisa que você constrói, assim como eu acredito que tudo se constrói, né? Uma mente melhor, relacionamentos melhores, uma saúde melhor. Tudo isso é uma questão muito mais de você aprender a se desenvolver, ver por esse lado do aprendizado, do desenvolvimento, do que do imediatismo, ou até mesmo dessa questão de você não enxergar isso como algo bom para sua vida, né? Ah, me desenvolver, esse papo de coach, esse papo aí de gente que, ai, só assim para crescer na vida. Sim, eu não queria dizer esse mistério da vida, mas se você não buscar ser melhor e melhorar áreas da sua vida, se desenvolver como pessoa, buscar evolução, você tá vivendo pra quê? Pelos prazeres da vida, pelas sensações, pelas distorções da vida? Claro, a gente tem que aproveitar o hoje, a gente tem que se manter presente. Inclusive, acho que isso tem muito a ver com a gente se desenvolver com uma melhor capacidade, quando a gente se mantém presente no agora, com consciência das coisas que a gente tá fazendo, sem ter uma mente muito ansiosa. Mas se a gente vive só pelo presente, digo assim, viver só por coisas fúteis ou por coisas que não vão agregar a gente, você não só não tá se desenvolvendo como pessoa, como também você tá se auto-sabotando num nível muito grande. Eu acredito imensamente que o potencial das pessoas são grandiosos. Eu, você, todas as pessoas do planeta, entende? E eu acho que é um grande desperdício você não ter essa consciência de que o desenvolvimento pessoal é importante pra você. Porque tem gente que poderia, ou pode, né, falar que, ai, tá bom, se desenvolver como pessoa é legal, interessante, mas não é pra mim. Eu não sou essa pessoa que faz isso ou que gosta de fazer isso. Eu não quero demorar pra ver um resultado na minha vida. Eu quero ser ou não ser. Eis a questão. Pra mim, a questão é muito mais de você ver progresso durante a caminhada também. E quando eu comecei, acho que eu comecei em 2021, assim, a ter mais consciência sobre mim, sobre as possibilidades que eu poderia desenvolver na minha vida, em áreas da minha vida. Claro que em alguns momentos eu foquei em áreas diferentes, não foi assim, vou virar um mastermind do nada, assim, sabe? Eu comecei com uma área da saúde física, né? Da área física do ser humano. Porque era algo que naquele momento eu achei que era importante pra mim, não que hoje não seja, mas eu foquei plenamente em melhorar minha alimentação, como eu disse, em me movimentar, seja qual fosse a movimentação. Se fosse eu ficar no meu quarto fazendo 100 polichinelos, ia ser 100 polichinelos dentro do meu quarto. Porque o importante era eu fazer aquilo que eu tava me propondo, em me desenvolver na maneira de ser um iniciante naquilo que eu tava vivendo, sabe? Você precisa arriscar viver coisas novas na sua vida, para que você consiga enxergar que o seu limite não é aquele que você acreditava ser. Porque sim, ele é o seu limite real, só que é de um tempo determinado. Depois daquele tempo, existe um outro limite que você vai chegar, e aí você vai ultrapassar esse outro limite, entende? É essa ultrapassagem de limites, e isso pra mim é a chave do desenvolvimento pessoal e muito sobre o que ele significa pra mim, sabe? Eu perceber que eu posso ir além dos meus próprios limites, assim. E não só essa questão de ir além dos próprios limites, em ver progresso durante essa passagem de limitações. E eu vejo muito que toda essa evolução e todo esse desenvolvimento pessoal, assim, da minha existência, por enquanto, porque espero que seja cada vez mais, foi muito sobre essa questão não só de superar os limites, como também em conseguir alcançar as metas e ter sucesso, assim. Hoje em dia que eu vejo muito mais essa questão de valorizar o progresso em si, porque acho que no começo sempre a gente vai ter mais falhas, mais erros, digamos assim. Antes eu ficava muito às vezes fissurada num resultado em si. Eu precisava chegar em um determinado lugar esteticamente, eu precisava chegar em algum lugar financeiramente, eu precisava bater aquela meta. Mas ao longo do tempo eu percebi que
Claro, tinha muitas coisas de mentalidade que eu precisava melhorar para que eu realmente chegasse nas metas que eu desejava. Existe todo um desenvolvimento pessoal, literalmente a palavra, sabe? Porque não é do nada que você vai ter mais consciência e conseguir agir assertivamente sobre os seus pensamentos e atitudes. Mas, claro que essa motivação de ir além, de realmente alcançar esse desenvolvimento é muito importante. Eu acho que por isso eu posso dizer plenamente, e espero cada vez mais, porque quem não gosta, eu tive, com certeza, um glow up, sabe? O famoso glow up. Eu acho que o famoso glow up é muito mais sobre o seu desenvolvimento pessoal, que as pessoas meio que banalizaram, às vezes em coisas até estéticas, mas não, é muito além disso, é uma coisa muito de mental, de físico, de espiritual, de ser uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida, entende? E como eu disse, né, que o Google fala, né, o que que é o desenvolvimento e o que que envolve todo esse cerne de ser assim. Então, existem muitas coisas que você precisa trabalhar em si mesmo, né? Você precisa realmente saber que você não sabe certas coisas, que você vai ter que aprender novas coisas, novas habilidades e competências. Que vai ter hábitos na sua vida que são prejudiciais para vocês e que vocês vão ter que mudar. Entende? Tem coisas que sim são necessárias serem mudadas, serem transformadas para que só assim você consiga se desenvolver como pessoa. Na verdade, o seu desenvolvimento como pessoa também significa o eliminar, o tirar coisas. Então, é ter um mental forte, fortalecer cada vez mais a sua inteligência emocional, fazer terapia. São tantos pilares que são importantes, mas eu não tô falando isso para que você se sinta perdido ou que se sinta, meu Deus, são tantas coisas para que realmente eu consiga tudo que eu desejo. Não, calma. Calma lá, vamos por partes. Primeiro, eu acho que é ter a consciência de que você realmente quer esse caminho. Porque é aquilo que eu falei. É importantíssimo. Mas tem pessoas que vivem no fútil, que vão viver pelo presente. Só que essas pessoas, elas geralmente não vão conquistar aquilo que elas desejam. Elas podem se contentar, talvez, com um plano B, ou, enfim, sei lá, cheguei nessa meta, mas pra mim já deu, é isso. Porque a gente sempre pode mais pra gente mesmo, e eu espero que vocês percebam isso. Tudo que vocês desejam tá muito além da conquista em si. E sim de você conseguir perceber que às vezes você chega lá e percebe que você pode muito mais. Como eu falei, o desenvolvimento pessoal é um lugar muito longe às vezes da nossa imaginação, porque demanda muita transformação do que você era para que você está se tornando. Mas o processo em si é o próprio desenvolvimento pessoal, entende? Então, é muito importante a gente também valorizar esse caminho, porque quem sabe o caminho seja literalmente o desenvolvimento pessoal e não eu só vou me desenvolver e chegar no auge quando tiver resultados, enfim, não. Você já está se desenvolvendo só pelo fato de ter mais consciência sobre isso, sobre querer. Também, claro, exige prática, né? Tudo exige prática. E principalmente para se desenvolver, né? Como eu disse, vai ter que adquirir novas habilidades. Ah, eu não sei fazer isso, mas eu queria tanto fazer. Então você vai ter que saber que você é ruim no começo, que você não sabe, procurar aprender, vai ter que estudar, vai ter que ouvir muito das pessoas que sabem sobre. Então, são coisas que envolvem o desenvolvimento pessoal e que você precisa adquirir para que você entre nesse caminho. Só que eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, a pesquisa, o estudo, a disposição de querer aprender, por isso que eu falo o aprendizado em si, né? Ele é a coisa mais importante, porque é isso que vai te permitir o entendimento de que tudo é necessário você ter essa sede de conhecimento, de aprender as coisas que você quer se desenvolver na sua vida, né? Eu falo por experiência própria que eu queria muito saber como eu me alimentava melhor, então eu tive que ler livros, eu tive que ver vídeos sobre. Existe um mar de informações na internet, né? Hoje em dia a gente tem a consciência disso e sabe. Então a gente tem que aprender a usar a internet a nosso favor. Isso é outra questão também, né? Hoje em dia, nossa geração tem uma possibilidade maior ainda de desenvolvimento por conta das tecnologias, por conta desse acesso ilimitado de informações. Claro, tem que pesquisar bem, né? Não é qualquer fonte aí confiável, mas acredito que existe muita coisa boa e de graça, né, na internet. É só você pesquisar. Com certeza existe um mundo de possibilidades te esperando para você alcançar
o famoso glow up, né? O famoso desenvolvimento pessoal. Porque pra mim nada mais é que isso, sabe? Você se desenvolver como pessoa, você conseguir ter uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável. Claro que baseado nos seus objetivos, mas quem não quer, né? Tá feliz, ser mais saudável e, enfim, viver plenamente a sua vida, poder fazer suas escolhas. Isso tudo é muito importante. Até porque o desenvolvimento pessoal está muito ligado, na verdade, à qualidade de vida que você vive e decide viver ao longo dos anos. Porque cada coisa da sua vida te leva a um resultado daquilo ao longo dos anos. E isso é para todos os exemplos da vida, né? Existe sim um momento de desenvolver-se para você conseguir ser mais, obter mais resultados, conseguir mais conhecimento, sendo que antes você não tinha. E a importância disso na sua vida é muito gigantesco, porque se você tem mais conhecimento, você tem mais repertório. Se você tem mais repertório, você tem mais vivência. Se você tem mais vivência, você tem mais experiência. Se você tem mais experiência, você tem mais vida. Se desenvolver como pessoa é viver mais a vida. E é preciso para isso amadurecer emocionalmente e fazer o que é preciso para você evoluir e crescer. E sim, é possível mudar, melhorar, crescer e amadurecer de fato, para selecionar o que realmente é melhor para sua vida, as melhores situações, as melhores pessoas, os melhores lugares e se desenvolver para isso, entende? É um processo de crescimento e evolução pessoal constante. E o desenvolvimento pessoal é importante para que você consiga realizar os seus desejos independente da área que eles estejam relacionados. Tome consciência em primeiro lugar e depois faça as ações necessárias para que você consiga alcançar os seus objetivos. E pode ser várias áreas ao mesmo tempo, entende? Por isso que é um processo de evolução da sua vida mesmo. E realmente ele é muito importante, porque ele te diferencia da pessoa que você é e da pessoa que você pode se tornar. E sabe o que todos esses objetivos têm em comum? Te trazer sentimentos positivos, seja de felicidade, realização pessoal, satisfação, bem-estar. Portanto, o desenvolvimento pessoal, ele serve para te levar para um lugar melhor do que você tá hoje. E é por isso que vale a pena e muito a pena investir e realmente dar importância para o desenvolvimento pessoal na nossa vida. Tá, Tainan, tudo isso muito lindo, mas como de fato buscar esse desenvolvimento na prática? E a primeira coisa que eu já falo isso há muito tempo, que é muito importante, é o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe o que você quer, você não sabe o que você precisa melhorar, você não sabe quais são as habilidades e competências que devem ser estudadas e aprendidas por você. Então, tudo começa em uma autopercepção de si mesmo. Outra coisa muito importante, busque conhecimento seja em livros, seja através das outras pessoas, como inspirações e referências, seja através de workshops, cursos, palestras. Existe muito conhecimento, inclusive de graça na internet. A própria internet também é um tipo de conhecimento muito válido. Então, tudo isso vai fazer com que você aumente exorbitantemente o seu desenvolvimento pessoal só pelo fato de buscar conhecimento. Outra coisa muito importante, que inclusive já foi mencionado até pelo Google, é definir seus objetivos e metas de forma clara. Então você precisa ter clareza daquilo que você é, aquilo que você deseja na sua vida, né? Se você não tiver essa clareza, você não consegue agir, né? De forma real na sua vida. Você não consegue pensar em como trazer aquilo que você deseja para sua realidade. E, claro, executar esses seus planos, porque não adianta ter todo um planejamento maravilhoso na sua vida daquilo que você quer, ter clareza sobre o que você quer, mas não executar aquilo que você quer, porque o que vai adiantar? O desenvolvimento pessoal é muito sobre a execução daquilo que você deseja. Então, não adianta eu querer ser uma pessoa mais saudável. Eu preciso exercer ser essa pessoa para que realmente eu me desenvolva sendo essa pessoa. Então, essa noção de que é necessário executar os planos é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal. Não adianta só pensar, né, gente? Não adianta só querer as coisas. É preciso criar um plano de ação e fazer acontecer. Então é necessário, além de toda essa execução, né, daquilo que você deseja, também entender o porquê às vezes você trava nas coisas que você deseja, você não consegue executar de fato. Pode ser procrastinação, pode ser falta de foco, pode ser indisciplina, pode ser inconstância. Muitas coisas que geralmente são crenças limitantes ou padrões de pensamento negativo, em que você precisa identificar essas crenças, esses padrões, para você trabalhar eles e conseguir ir além deles, né? Muito do que eu falei sobre ir além dos seus próprios limites. Muitas das coisas que a gente se limita são crenças limitantes, entendeu, gente? Nada mais é do que aquilo
em que você se limita e não realmente o potencial todo que você tem dentro de você e que você pode sim desenvolver. Então, muita persistência, muita resiliência, tá? É necessário sim ser persistente e resiliente naquilo que faz sentido com a sua vida. Você precisa encontrar esse propósito, esse sentido. Tem até um episódio sobre isso que eu falei, porque são coisas necessárias para que a gente se autorrealize na vida. Eu acho que todo mundo deseja isso. A gente deseja um bom emprego, a gente deseja uma boa saúde, a gente deseja bons relacionamentos, a gente deseja tudo isso, mas no final é tudo pra gente se sentir autorrealizado. Então, é necessário sim a gente ter persistência, resiliência, encontrar propósito e sentido naquilo que a gente faz. Outro fator muito importante, como eu falei que a presença é necessária nas ações em si, mas não só pensar no presente, na presença plena, para que a gente consiga ver resultados a longo prazo. Focado nessa presença, pratique a gratidão das coisas que você já tem, nas circunstâncias que você tem, as coisas que já são vívidas e palpáveis aos seus olhos, de que existe. Olha, eu tenho alimentos na minha casa todos os dias, eu posso me comunicar com pessoas maravilhosas, eu tenho um bom trabalho, eu posso me expressar para o mundo da maneira que eu desejo, eu posso me movimentar, eu consigo ter estrutura financeira para poder sair de casa e ir na academia, poder comer as comidas que eu gosto. Então, são muitas coisas que a gente pode exercer a gratidão, porque o desenvolvimento pessoal é uma jornada de uma vida toda. Então, é necessário também olhar para o presente, aonde a gente está, e agradecer, ser muito grato pelo aquilo que a gente já tem na nossa vida, para que assim essa energia se reverbere cada dia mais. Todas essas características de como ser para se desenvolver é muito importante porque é ela que vai fazer com que você tenha mais consciência e discernimento de como agir na sua vida para que você consiga realmente atingir não só os seus objetivos em si, mas viver uma vida mais plena e feliz no seu dia a dia. E com isso vem a rotina, né? Com certeza, se desenvolver como pessoa envolve você estabelecer uma rotina, desenvolver hábitos saudáveis, seja na área da saúde, seja na área profissional. Tem um padrão, sim, das coisas que precisam ser feitas, tá? Então, cultive bons hábitos, busque por referências de pessoas, sabe? Cerque-se de pessoas positivas, pessoas que te inspirem, pessoas que queiram mais para a vida delas. Isso já traz com certeza uma melhora no seu crescimento pessoal por estar perto de pessoas que também querem o mesmo objetivo que você. Então, essa jornada não precisa ser extremamente solitária, até porque vai ser para a vida toda. Então, é muito melhor que você se cerque de pessoas que queiram também crescer, entendeu? E que você seja também paciente, né? Eu falei da persistência e da resiliência. E a paciência, pra mim, é meio que a junção dos dois, assim, porque pra você persistir e ser resiliente, você precisa ser uma pessoa paciente, você precisa acreditar nas sementes que você joga na terra, entende? Você precisa acreditar nas coisas que você não tá vendo ainda o resultado daquilo, mas que você acredita. Que te traz uma autoconfiança, uma automotivação. Então, faça coisas que vão te trazer esse sentimento. Por isso que é muito único, por isso se autoconhecer, por isso se aprimorar. O desenvolvimento pessoal, ele requer dedicação e compromisso. Então você vai ter que ser comprometida com o fato de você ser uma pessoa melhor, em querer o melhor para você, em agir de forma melhor para você. Então reserve um tempo para refletir sobre suas metas, sonhos, o que realmente importa para você. O que eu quero alcançar na minha vida? Quais são os meus valores? O que me impede de atingir meus objetivos? Com certeza você sabe o que é preciso para você conseguir evoluir. Identifique as suas prioridades na sua vida. Eu sei que prioridades mudam ao longo das fases da nossa vida, mas no momento escolha as suas prioridades e foque em realizar as suas prioridades, em se sentir bem vivendo a vida que você deseja. Até porque o desenvolvimento pessoal não é um processo linear. Existe muito desafio, obstáculos, de certa maneira, entre aspas, que eu não gosto de falar obstáculos, que eles precisam ser superados ao longo do caminho. E eu vejo que muito do não desenvolver pessoalmente das pessoas são coisas muito mentais mesmo, né? O medo do fracasso, crenças limitantes, medo do futuro, de você não ser aquilo que você deseja ser na vida e ficar vibrando nesse medo. Tem outra questão que é não sair da sua zona de conforto, né? O fato de você não sair da sua zona de conforto faz com que você não experiencie coisas novas. O que pode, sinceramente, pra mim, é muito assustador, né? Porque você precisa se dar a chance de viver o novo, viver coisas novas.
Porque senão não tem como você progredir, não tem como você ir para o desconhecido e viver coisas que você nunca vivenciou, que podem ser as melhores coisas da sua vida. Fracasso em si, de você errar, de você não conseguir de primeira, vai acontecer, porque faz parte de todo sucesso um fracasso. Todo fracasso, na verdade, eu nem gosto de falar fracasso, mas assim, é que eu não gosto de falar essas palavras meio, sei lá, acho que pejorativas, não sei explicar. Mas, querendo ou não, traz à tona muito uma parte de aprendizado. O que que você precisa aprender para que você cresça? É uma oportunidade de crescer. Outra coisa é a procrastinação, né? Você sabe exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer. É assim, você é perfeito nisso, é organizado, mas você simplesmente não faz o que você falou que ia fazer, gente. A procrastinação é um mal muito grande, acho que até uma autossabotagem, assim, do seu próprio potencial. Então, a gente adia as ações necessárias por medo, insegurança. E a gente não deve fazer isso porque a gente é capaz de muita coisa. Você precisa se autoliderar, você precisa se automotivar, você precisa se autoconfiar para você se desenvolver como pessoa. Senão, não tem outro jeito, não tem outro caminho. De coração. E eu sei que a gente tem muita responsabilidade no dia a dia e que a gente tem muitos afazeres também. Então, é casa, tem várias áreas da nossa vida. Eu sei que é difícil conciliar vários pratos, assim. A gente fica parecendo aqueles equilibristas, assim, muitas das vezes. Então, a gente precisa aprender a gerenciar melhor nosso tempo, para que a gente encontre tempo para investir na gente mesmo, no nosso desenvolvimento pessoal, que com certeza vai ser muito benéfico para todas as outras áreas da nossa vida. A chave é priorizar assim uma rotina organizada, que inclua assim momentos dedicados exatamente para isso, seja qual é a prioridade para você. Precisa de horas, algumas horas pelo menos do seu dia focado no seu objetivo. E virtudes que têm me ajudado muito nesse caminho é a disciplina e a constância. Então, você ser disciplinado, você ser consistente é algo fundamental para o sucesso no desenvolvimento pessoal. É fácil se sentir motivado no início, mas a verdadeira transformação acontece quando você mantém o compromisso a longo prazo. Então, estabeleça uma rotina, estabeleça as suas prioridades, que incluam hábitos bons para o seu desenvolvimento pessoal e faça acontecer, sabe, gente? Faça coisas que são boas para a sua vida, que você sabe que você está cuidando da sua saúde física, mental, espiritual, que você está cuidando da sua área profissional. Veja, com certeza tudo isso vai fazer uma grande diferença. Comece a pesquisar o que te interessa, descubra novos hobbies, coisas que você deseja na sua vida, coisas que você tem vontade de fazer. Por fazer, entende? Também o desenvolvimento pessoal, para mim, é muito também a habilidade de conseguir viver plenamente em equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Não use tanto redes sociais, gente. Faça um detox digital, mesmo que seja só pelo final de semana, porque redes sociais suga a sua energia vital e não gera informação relevante. Sério, eu quero que vocês me digam qual que foi a última vez, ou pelo menos que você se lembre, que aquilo que você assistiu, aquilo que você viu foi de extrema importância na sua vida. E eu vou te dar a resposta já. Nenhuma vez. Nenhuma vez, porque é um conteúdo tão raso que sai da sua mente. Sabe quando você não tá ouvindo a pessoa, entra num ouvido e sai pelo outro? É literalmente isso. Então, não se percam da sua vida. A vida é uma só, entende, gente? Não deixe de viver a vida com a consciência real do que importa. Então, com certeza, aprenda coisas novas, faça terapia, cuide de você plenamente. Entende? Seja uma pessoa centrada, porque aí você consegue visualizar com precisão e assertividade os próximos passos da sua vida, que é uma característica extremamente necessária para quem está trilhando o caminho do desenvolvimento pessoal. Porque eu tenho certeza que vocês vão ver resultados, e não só pelos resultados, que vocês vão se sentir mais plenos, mais felizes, com maior qualidade de vida e bem-estar, mais conectados com a sua essência. Então são tantos benefícios e aprendizados que não tem um caminho melhor para seguir sua vida. Por isso que é tão importante. Assim, realmente o desenvolvimento pessoal mudou a minha vida. E durante essa jornada de desenvolvimento pessoal e autorrealização, é necessário entrar em contato com seus próprios sentimentos e se aventurar mesmo, sair da sua zona de conforto, como eu falei. O desenvolvimento pessoal é uma jornada contínua de autoconhecimento, conquistado a cada dia. E de diferentes formas, tá, gente? Então, ao investir esse tempo e esforço no seu próprio desenvolvimento, você pode melhorar sua qualidade de vida, alcançar suas metas definitivamente e se tornar a sua melhor versão. Ter o famoso glow up que todo mundo quer, mas fica aí pensando que vai fazer isso em 30 dias menos. Não,
é uma vida inteira. Isso porque você sempre terá espaço para se desenvolver mais e mais. Então a jornada vai ser constante. E eu espero que seja. De verdade, eu espero que seja. Não é chegar em algum lugar, e sim partir desse lugar, de querer se desenvolver como pessoa. Enfim, tudo isso para dizer que o mais importante é sua escolha de jornada, aquilo que você deseja realizar e que é possível sim ser realizado, mas que depende de você, da sua vontade de aprender, da sua vontade de se transformar, de se autoconhecer, de buscar por melhoria. E eu espero que você deseje isso. Além disso, também quero dizer para vocês alguns livros que eu já li sobre desenvolvimento pessoal e que podem ser muito bons para vocês, então recomendando livros para vocês, que pode também ser um quadro do podcast, porque eu amo ler livros, então sempre vou estar podendo trazer alguns livros para vocês. O Poder do Hábito, já li, achei muito bom. Hábitos Atômicos, melhor ainda, maravilhoso. Mindset, a nova psicologia do sucesso, muito interessante. Outros dois que eu não li, mas vou ler porque está na minha lista de livros e que vou já recomendar porque eu tenho certeza que vai ser bom, que é Rápido e Devagar e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem outros milhares de livros também. Aqui eu tô vendo uma lista aqui do que o Google menciona ser desenvolvimento pessoal. Já li também O Poder do Agora, que tá aqui como lista dele. Ah, também aqui diz os 4 compromissos que eu também falei no episódio 30. Tá aqui pra vocês como reconhecer o seu próprio valor. Falei bastante sobre esse livro também. E por fim, eu vou deixar um áudio meu de 2 anos atrás, quando eu já tinha iniciado a jornada do desenvolvimento pessoal, já fazia 2 anos. Então, assim, já tô nessa busca faz alguns anos. E eu espero que você goste tanto quanto o que a Tainan de hoje disse. E o que eu quero falar pra vocês é sobre glow up em si. Muitas pessoas acham, ou às vezes não entendem o conceito, e acham que glow up é simplesmente se arrumar ou ter uma versão melhor de si, mas externamente. E pra mim, o glow up não é só isso, sabe? É como você torna o seu dia melhor pra você. São as escolhas que você faz pra você se sentir bem. Simples assim. Às vezes, o se sentir bem é lendo aquele livro que você falou que ia ler, que você queria muito ler e não tá lendo. Às vezes é tomar um pouco de água, que você sabe que vai fazer bem e você tá negligenciando isso. Às vezes é você estudar. Às vezes é você entender processos internos e fazer terapia. Na verdade, o glow up reflete muito mais no interno e assim reflete no externo. Claro que é bom se cuidar no sentido externo da coisa, é legal se ver mais bonito, de acordo com cada perspectiva, né, de cada um. Mas assim, vai muito além disso. Glow up é o que você faz no dia a dia, a longo prazo, que define o que você é e quem você quer ser. Pensa bem, como você quer se sentir ao longo do dia, ao longo dos dias. É muito mais sobre isso do que simplesmente arrumar o cabelo, arrumar as unhas, fazer skincare. E como eu disse, é legal, é importante fazer isso também, porque é uma forma de você se autocuidar. Mas autocuidado tá muito mais relacionado sobre o interno, sobre como você se sente consigo mesma. Às vezes é sobre você mesmo se ter autorresponsabilidade por você e te dar limites próprios. Às vezes é sobre você também se permitir relaxar. É um processo muito complexo. Por isso que eu vejo muita gente hoje em dia, pelo menos eu não sei se é uma coisa que eu também tô cada vez mais nesse mundo e eu percebo, ai, como se tornar a sua melhor versão, ai, como ter um glow up, ai meu Deus, eu preciso disso pra minha vida mudar. E não tem essa de tipo, eu preciso que alguma coisa externa me aconteça pra realmente eu mudar quem eu sou e me tornar uma pessoa melhor. Não, você se torna melhor cada vez que você escolhe ser melhor por você. Ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos anos. Não é um processo fácil, na verdade é muito desafiador você perceber que você tá, por exemplo, procrastinando e você tem que fazer tal trabalho. Então você tem que fazer esse trabalho ao invés de procrastinar. São exemplos bobos, sabe? Tipo, você prefere ficar deitada na sua cama ou você prefere acordar, fazer skincare e ir na academia? Às vezes você prefere ficar na sua cama, mas o que a sua melhor versão vai querer? A longo prazo mesmo, sabe? É uma coisa realmente de sempre se pensar no futuro. Mas claro, de forma consciente, sabe? Tendo presença no presente, né? Tendo consciência do presente, executando da melhor forma no presente. Porque se a gente também fica só fixo no futuro, a gente acaba tendo ansiedade. Hoje em dia tá bem complexo porque a gente se compara,
A gente sempre quer ser melhor do que a gente é, sendo que na verdade a gente tá nesse processo de evolução, principalmente as pessoas que buscam por isso. Só o fato de você buscar por isso já significa muito, já significa algo bom pra você e pra sua vida. Significa que você não tá mais no mesmo lugar de antes, porque agora você tem consciência de que você quer melhorar. Quando você tem consciência, quando aquilo te incomoda, quer dizer que você não tá mais naquele lugar, sabe? Quer dizer que você tá num lugar possivelmente melhor. Ai, é fácil? Não, não é. Não é fácil ser adulto, sabe, gente? Não é fácil você simplesmente entender como a vida funciona e saber que você precisa se autorresponsabilizar por você, pelo seu trabalho, pela sua vida pessoal, social. E eu sei que vão ter vezes que umas coisas vão estar melhores do que outras. E tá tudo bem. A questão é você nunca desistir de si, sabe? Independente das pessoas que vão e vêm, você é sua melhor amiga. E sempre vai ser. Então, acho que o Glow Up é isso pra mim. Eu me cuido porque eu me amo o suficiente pra escolher que meu futuro vai ser 1000 vezes melhor do que meu presente. Porque eu faço isso diariamente. Eu procuro isso. Eu quero isso pra minha vida. Não é uma coisa rápida. Até porque não é pra ser. A evolução é uma evolução de toda uma vida. Eu não vou ser a mesma pessoa que ontem, também não vou ser a mesma pessoa que amanhã. Igual esse vídeo. Eu falei, eu vou gravar hoje porque eu acho que vai ser bom pra mim, pra aquilo que eu quero construir e pra aquilo que eu quero trazer. Mas eu realmente, sim, claro, eu quero fazer um bom trabalho, uma boa qualidade de vídeos. Mas às vezes eu me auto-saboto, porque eu sempre acho que tá ruim, sabe? Eu sempre acho que não faz sentido. Sendo que tudo que a gente faz, se a gente tá rumo ao nosso progresso, faz sentido. Vale a pena você testar as coisas antes de simplesmente jogar fora, sabe? Isso vale também pro Glow Up. Não é porque você, tipo, deixou um dia não ser exatamente como você queria, ou porque, eu não tenho a pele perfeita pra ter um Glow Up, eu não tenho cabelo do jeito que eu queria. Não é sobre isso. E se você realmente tá muito incomodada e você pode mudar, gente, é só mudar. Não é uma coisa muito difícil, sabe? Claro que a gente tem uma resistência muito grande, porque mesmo que a dor seja conhecida, a gente às vezes se conforta na dor. Por quê? Porque é confortável, né? Simplesmente por isso. Mas você não sabe o que vai estar depois do desconforto, sabe? Se você realmente superar isso e ir pra zona de não conforto, mas assim, se sentir confortável mesmo no desconforto, é muito melhor, porque você percebe que você tá progredindo. E progredir pra mim é muito melhor do que ficar parada no mesmo lugar. Você já conhece esse lugar, você já conhece essa pessoa, você já conhece quem você é se você tiver as mesmas atitudes. Não dá pra ficar no mesmo lugar porque a dor é conhecida. Não dá pra você querer um glow up se você faz as mesmas coisas que não condiz com a melhor versão de você. Entende? Todo mundo fala, glow up, melhor versão. Cara, a melhor versão de cada um é específica. Você só precisa se sentir confortável vivendo sua vida, se sentir feliz. Eu sinto que tem pessoas que vivem a vida no automático e nem expressam mais, tipo, felicidade ou tristeza, sabe? Cara, a vida é tão bonita, a vida é tão linda. Você pode ter tantas experiências boas com você e com os outros. Você não precisa ter milhões de coisas, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa escolher o jeito que você quer viver a vida e viver a sua vida, sabe? Realmente viver, não só existir. Quando eu começo a falar, eu me empolgo, porque é uma coisa que eu sei o quanto eu mudei, sabe? Eu sei o quanto eu ainda quero mudar, eu sei o que eu ainda quero conquistar, eu sei ainda. Eu sinto que falta clareza nas pessoas, sabe? Do que realmente elas querem pra vida. E isso define muita coisa, porque a velocidade não é tão importante, mas o direcionamento sobre as coisas que você quer é essencial. Eu sinto que as pessoas não entendem os conceitos, não entendem muita coisa e acabam se frustrando. E eu sei como é estar cansada, eu sei como é você se sentir frustrada com a sua própria vida. E às vezes sentir que tá um tempo atrasado, sabe? Sei que existe, porque o tempo na verdade foi uma coisa inventada. Pra mim, o glow up é você se amar o suficiente pra viver a vida dos seus sonhos. E na verdade é sobre hábitos diários, sabe? O que eu faço pra me sentir bem, porque a minha melhor versão, quem eu realmente quero ser, o meu eu autêntico. Você não precisa ter a pele perfeita. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você. E se amar o suficiente pra fazer isso. Pra viver a vida que você pensa aqui dentro. Você não precisa, tipo, simplesmente fingir também ser perfeita. Porque isso não existe, sabe? Você só precisa
se sentir bem consigo mesma. Espero que vocês tenham cada dia mais o seu glow up, que vocês consigam realizar as coisas que vocês desejam. E lembre-se, só depende de você. Então basta você acreditar em você, você seguir os seus planos, fazer o que você quer, que você vai chegar lá. Não importa se seja um trabalho, se seja um relacionamento, se seja você realmente cuidar mais de si, foque em você. Cara, eu sinto muito orgulho. De verdade, orgulho. E eu sei que, como eu falei, né, o começo da minha jornada tem tanto ainda pra ser, pra se desenvolver, pra buscar ser melhor e não só também ficar nessa fissura de tipo o que ainda estar de melhor por vir, mas aproveitar esse desenvolvimento enquanto jornada mesmo, né? Tudo isso que eu disse pra vocês hoje. Eu queria também dizer isso pra você, sobre o orgulho, sobre esse auto-reconhecimento de tudo que você vem construindo, tudo que você vem transformando, tudo que você vem aprendendo. Se você realmente está fazendo esse desenvolvimento como pessoa, sinta-se orgulhoso, sinta-se orgulhosa, sinta-se feliz, sinta-se reconhecido por si mesmo. Mesmo que ninguém o faça, faça por si. Reconheça as coisas incríveis que você está construindo para você, o tanto que você está se conhecendo, o tanto que você está se transformando. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E com certeza vai fazer enorme diferença na sua vida, porque no final, gente, é isso que importa, de verdade mesmo. Quando eu fechar os olhos, eu vou ter a plena certeza que eu me autorrealizei como pessoa, porque eu criei a vida que eu desejo, eu me desenvolvi como pessoa, eu quis mais para mim, e eu espero que você queira mais para você. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido para você, já avalie esse podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece, que no caso são 5. E também convido você a conhecer as minhas redes sociais. Tô no Instagram, @taibrandier. Também tô nos meus 2 canais do YouTube, tanto do podcast, que é o Dona de Si Podcast, e também tô no meu canal de vlogs e rotina no geral, que está como meu nome, Tainan Brandão. Tainan Brandão. Eu acho que nessa altura do campeonato vocês já decoraram meu nome de cor e salteado e espero que sim. E não esquece de compartilhar esse episódio e esse podcast num todo com uma pessoa que você acredita que merece ouvir essa mensagem, que você deseja que ela se realize como pessoa, que ela se desenvolva e que ela cresça juntamente a você, para que assim vocês sejam plenos e felizes juntos e que a gente possa crescer todos juntos, né? Isso também ajuda muito o podcast a chegar em mais e mais pessoas. E para terminar esse episódio maravilhoso, vamos para o ponto baixo e ponto alto da semana? Gente, é o seguinte, pra mim o ponto alto da minha semana é que em casa tem o quê? Nada mais nada menos do que purê de batata salsa. Cara, depois que eu descobri isso e que eu comi isso, não há nada mais gostoso, não há nada melhor do que isso. E eu tô apaixonada em comer isso. Então, com certeza, esse é o ponto alto da minha semana. Comer algo gostoso, nutritivo. Que delícia! O quilo da batata salsa é um pouquinho caro, mas eu vou ter que falar pra vocês comprarem e fazerem na casa de vocês, entende, gente? Pelo menos alguma vez. Vocês que nunca experimentaram, por favor. É sério, é perfeito. Perfeito. E eu tô completamente apaixonada, querendo já comprar pra semana que vem pra eu fazer de novo. No caso, foi meu noivo que fez, mas assim, gente, por favor, isso na minha mesa todos os dias na hora do almoço. Sério, que delícia! Já o meu ponto baixo da semana, gente, ai, vocês não acreditam. Eu falei, acho que esses dias com o meu ponto alto da minha unha maravilhosa, que eu fiz de fevereiro, pintei de azul. Gente, uma das unhas caiu. Na verdade, eu fucei nela, obviamente. E aí eu tô com uma unha sem e o resto com, né? No caso, eu tô com 9 e menos uma. Aí é triste, né? Porque estraga meu look. Eu tenho um relacionamento meio ainda tóxico com as minhas unhas. Se elas estão perfeitas, eu tô bem. Se elas não estão, eu tô meio triste. Meio assim, nossa, preciso fazer. Preciso desenvolver um melhor relacionamento com as minhas unhas, com toda certeza. Ai, ai, espero que vocês tenham me aguentado hoje, gente, porque esse episódio com certeza vai dar mais de uma hora. Mas é o tema cerne desse podcast, então eu não poderia deixar aqui todo o meu conhecimento e também relato, experiência sobre as coisas que eu tô vivenciando em relação ao desenvolvimento pessoal e que faça sentido pra vocês, que agregue, como eu falei. Estarei aqui na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?